Tem uma frase que eu gosto muito de usar, eu fico revisitando ela de tempos em tempos, não de um formato de julgamento para alguém, mas até para que eu não fique caindo nesse vício que eu já tive também, que é para todo pai, o filho é incrível. E eu Uhum. associo isso à ideia, né? Então, geralmente, quem tem uma ideia, e você deve ouvir isso o tempo todo também, quem tem uma ideia tem a tendência de achar aquela ideia incrível. E isso é muito bom, tem que ser. É claro que algumas pessoas levam para o extremo, né? De uma ideia disruptiva, nunca vista no Brasil, e coisas do tipo, né? São frases bem clichês de clientes, às vezes, quando vêm falar com a gente, né? Sim. Mas tem esse fenômeno, a pessoa tem a ideia, e por algum motivo nós achamos que a ideia por si só basta. Inclusive, nós muitas vezes ficamos revoltados quando as pessoas não veem esse potencial todo, ou nós atribuímos, quando não dá certo aquela ideia, aos outros, ao universo, ao que for, Aham. à política, porque a ideia era tão perfeita que era impossível dar errado. Né? A gente já comentou aqui num vídeo, até um cliente que te abordou, né, falando que não, se fizer tudo, se trabalhar direitinho, né, se trabalhar certinho, dá para faturar, enfim, milhões aí por mês. Aham. Então é aquilo, Mês. por quê? Porque a ideia é incrível, é impossível dar errado, né? Até lembro de uma história de um conhecido de uns anos atrás, e ele tinha uma ideia de publicações, assim, de publicidade impressas em coisas. Exemplo, Uhum. sacola de mercado, aquele saco de pão, coisas que Hum. são impressas mesmo. Ele queria aproveitar o espaço, que geralmente só fica com a logo, né, daquela marca, o espaço para colocar ali publicidade, né? E, segundo ele, na cidade que ele morava, não tinha nada do tipo, então ele deve ter visto isso em algum lugar, ou teve a ideia sozinho, aí esse aqui Possivelmente. não é o ponto, mas quando ele veio me falar sobre essa ideia, ele já veio, na cabeça dele era algo muito estruturado, mas ele só falava da ideia, né? Hum. Não, porque isso, aquilo, outro e tal. E aí eu, sondando um pouco, eu perguntando para ele, eu cheguei à conclusão, isso, ele verbalizando sobre isso, que ele não tinha grana, né, para executar aquela ideia, e aí ele soltou uma frase do tipo assim, não, eu só preciso agora de quem venda. Aí eu fiquei pensando, se você não tem grana, e se você, não é você que vai vender, precisa de alguém que vai vender, o que você tem Uhum. além da ideia? Não tem Boa. nada. É isso Só aí. que na cabeça dele, não, mais uma vez, é impossível dar errado, né? É impossível dar errado, porque é só aplicar e tal. Então tem essa dificuldade que nós temos, às vezes, de dar o próximo passo. Eu acho que acreditar na ideia é fundamental, e ao longo Uhum. do papo que a gente pode falar, como é que a gente pode demonstrar que acredita na ideia, além de só ficar falando dela, né? Boa. Mas eu acho que tem uma anestesia que nós ficamos ali, né, na ideia, e nós estamos vivendo isso recentemente, né, porque a aporia, eu posso dizer que é uma ideia antiga de nós dois, que ela, com essa forma que tem hoje, ela pode ser recente, né, Aham. do início do ano para cá, mas nós Sim. dois já tínhamos vontade de fazer algo do tipo, né, só que, assim, ela é uma ideia dentre muitas outras que nós temos, e não saíram do papel ainda, né, porque ficaram no campo da ideia, né. Tem até uma frase que atribuem, eu não sei se é realmente, né? Mas atribuem ao Thomas Edison, que é aquela do o gênio 1% inspiração, 90% transpiração, Transpiração. 99% transpiração, né? Algo do tipo. Eu não sei se eu acredito muito nessa equação exatamente, né? Aham. Mas o fato é que ela sugere a ação, né? Tá? E o próximo passo. Mas o que me deixa em alerta, até assim, na minha vida, não só, a gente fica usando como meme, né, essas propostas que a gente recebe o tempo todo, mas na minha vida de não fazer o mesmo, né? Tá, beleza, eu tive uma ideia, eu acho ela uma ideia diferente, eu acho uma ideia que vale a pena acreditar, mas e aí, né? Além da ideia, eu tenho o quê? Ou Me até sobra o melhorando, quê? né? Além da ideia, eu preciso do quê, né? Uhum. Você falou dessa dúvida sobre essa equação aí da frase, né? E aí eu lembrei tem muitas pessoas também que usam a ilustração da semente, que é toda ideia é uma semente, né? Sim. Só que há um detalhe aí, engraçado que dentro da semente já existe a compilação, a codificação daquilo que acontecerá. Existe um código sequencial, existe assim um checklist, existe uma lista de coisas que acontecerá em um progresso de desenvolvimento. Uhum. Então existe ali já o beabá da maturação da planta. Então Boa. a ideia, toda ideia é uma semente. Não, não é, porque a semente já tem um todo dentro dela. Ela já tem um desfecho, ela já tem um final. A semente guarda o final. A ideia não, a ideia é um devaneio da nossa imaginação e é um fragmento de algo que pode ser possível. Uhum. Agora, a gente não recebe um insight,
com o final. O final não está na equação do insight, a gente recebe um fragmento da coisa, né? Uhum. Então eu escutava muito isso. Eu lembro de comentar com você, ô Jimmy, que uma vez a minha mãe sonhou, né? E no sonho dela eu estava dentro de um silo de sementes Uhum. e eu estava literalmente comendo as sementes, né? E a analogia que ela trouxe para esse sonho dela é de que, poxa, as sementes são para plantar e eu estava comendo todas, no sentido de que eu não Uhum. estava fazendo o que eu precisava fazer e vários futuros possíveis estavam sendo, você entendeu? Boa, boa. Consumidos ali. Mas a ideia em si, que é o papo aqui, o nosso papo aberto, e até abrindo um parêntese aqui, um disclaimer, né? A nossa intenção não é um vídeo teórico da coisa, a intenção do papo aberto é fluir com o que a gente carrega, e com o que a gente fala, né? Essa é a Uhum. premissa. E aí, voltando para o tema, cara, como a ideia não guarda o desfecho final, tem até uma frase que eu não vou lembrar também, a gente tá ruim de memória hoje, mas também domingo, né, de manhã. Mas tem uma frase que ela vai no caminho de que a imaginação é um refúgio para uma realidade desafiadora. A frase vai Uhum. para esse caminho. E é verdade, porque dentro da nossa imaginação não há limites. E a gente gosta de devanear e sonhar. Eu lembro também que quando criança eu ia para os lugares, eu ficava imaginando como é que aquele lugar seria na minha cabeça. E aí eu começava a determinar ali alguns detalhes diferentes para o lugar que não me agradava. E aí eu tinha ali uma imagem mental da coisa, sabe? Por exemplo, eu estava ali esperando, aguardando para ser atendido numa clínica odontológica, e aí eu ficava imaginando como é que poderia ser a fachada diferente do que era. Ó, E interessante. isso vai nos levar para a ideia da imaginação, claro, como sem limites, né? Ilimitado. A Uhum. gente fala que a imaginação planilha e papel aceita qualquer coisa, né? Você pode Sim. escrever o que você quiser, você pode imputar o número que você quiser e você pode pensar o que você quiser, mas é a Uhum. realidade outra parada. E aí, como a ideia é diferente da semente, ela não guarda o final, ela não guarda o desfecho, né? As Uhum. pessoas, elas ficam no campo da imaginação, que também produz muita dopamina, é muito agradável você pensar e projetar o que se quer, né? Porque não exige esforço nenhum, e a gente se complica aí, entendeu? Porque a gente não tem o final da coisa. E aí já uma coisa que me ajudou muito a tangibilizar esses fragmentos, esses devaneios de ideia, foi o simples ato da anotação prática, né? Legal, legal. Porque se você começa a anotar fragmentos, depois você tem material para conectá-los. E isso é Uhum. uma coisa que raramente as pessoas fazem. Tem pessoas que têm comportamentos de insight que recebem alguma coisa mágica no banheiro, ou Uhum. assistindo uma série, ou na rua. Mas a pessoa, como ela não tem um simples ato da anotação, de guardar o fragmento, então ela não vai lembrar depois, talvez ela ignore. Como ela não tem um todo, assim como a semente, como ela não tem um final, ela fica presa no fragmento, tudo é muito incerto, isso é totalmente desestimulante, porque há aquele receio, há aquele medo, há aquele temor de que o final disso é grande, é impossível, de que é uma Uhum. coisa que não é aplicável no mundo real. Mas muitas ideias que eu já tive, né, que na minha cabeça não eram aplicáveis facilmente no mundo real, anotando e organizando os fragmentos, eu vi que era possível, né? Uhum. Entendi. E, e aí eu queria abrir para ti, Jim, se você já teve essa experiência também imaginativa de ter uma ideia. Ah, isso aí o tempo todo, né? Mas eu acredito muito que existe aquela criatividade ativa, né? Que a gente já conversou algumas vezes, que todo mundo, todo ser humano, ele é criativo, né? Isso é uma Bora. coisa excepcional no Boa. ser humano, essa capacidade de criar coisas, de pensar em coisas e tal, e depois tornar aquelas coisas em realidade, né? E até a gente tem o Murilo Gun, né, que ele fala uma coisa interessante, que a maioria das criações, elas não são criações criativas, elas são criações combinativas, né? E Legal. aí você tem, por exemplo, quando você pega o helicóptero é uma combinação de pelo menos 3 ou 4 invenções. Aí você pega a captação de água da chuva com calhas, é a junção de 2, 3 ideias, ou seja, para você combinar coisas também exige muita criatividade, né? Aham. Ou combinatividade, né? Como eles chamam. Competitividade, isso. Mas isso que você falou é um ponto que eu já carrego há uns anos sobre anotar, né? Porque eu acredito que o papel ele é o primeiro contato com o mundo físico que essa ideia Uhum. vai ter. Então é como se não estivesse mais no campo ilusório ou que não é palpável. Tipo, você coloca ali. Mas também tem essa parte mais filosófica da coisa, mas de maneira prática, para que você enxergue aquela ideia, para que você veja quais são os pontos que talvez você nem percebe, né? O quão gigantesca ela é, o quão absurda ela é, sei Aham. lá, ou quão trabalhosa ela vai ser.
e você anotando, você acaba percebendo algumas coisas, né? Só que também eu acredito que um ponto aí é que talvez essa trava, ela seja porque esconde alguns outros problemas, Uhum. né? Como, por exemplo, insegurança, medo, enfim, algumas coisas podem justificar também essa trava de ficar só na ideia, né? Então, quando chega na hora de realmente encontrar o confronto, às vezes a pessoa não tem disciplina, a pessoa tem medo, a pessoa tem já... Perdão, que hoje o resfriado ainda está aqui. Uhum. Que às vezes a pessoa já vem de um histórico de decepções, né? Então acaba que quando chega ali, ela não consegue para frente, ou pode ser algo mais simples, por exemplo, aquela dificuldade de você ouvir uma negativa. Então eu tive uma Total. ideia, conto para Ezequias, ele não se Uhum. animou. Aí pronto, então já acabou. Isso Você já aí. arrebentou minhas pernas já, porque se o Ezequias não se animou, como é que eu vou fazer? Quando na verdade talvez não era para o Ezequias estar presente naquela ideia, e aí a gente entra para a temática, sem querer, né? É a temática do vídeo anterior, né? Que é ali sobre a hora de divulgar um projeto É isso também. aí. Acho que cabe também com relação à ideia, né? Uhum. A hora de você divulgar uma ideia. Mas o foco aqui é sobre essa questão de estar além da ideia, né? O que nós temos? E eu acho que assim, tem um termo que ele é muito do seu segmento de tecnologia. Claro, todos os segmentos eles usam, mas eu acredito que começou na tecnologia, então que é o MVP, eu deixo a explicação para você, não vou falar sobre isso na sua presença, né? Imagina. Mas o conceito dele, eu acho interessante aqui, porque eu sempre tive dificuldade com ideias grandiosas. Uhum. Então, eu tenho um amigo que ele é do cinema, e às vezes eu tinha algumas ideias de roteiro, eu falava para ele, e ele sempre falava a mesma coisa. Cara, você precisa fazer um exercício de enxugar o máximo possível. Você teve a ideia de um filme de 1 hora, grava um de 1 minuto. Você vai ver o quão difícil é. Mas se você conseguiu de 1 minuto, você consegue o de 2, o de 3, enfim, aí ele foi falando. É isso aí. E eu percebi essa dificuldade que eu tinha. E toda ideia que eu contava para ele, eu até ficava chateado no começo, mas depois eu fui entendendo. Que ele sempre podava o máximo. E não, cara, isso aqui não precisa agora, isso aqui é muito caro, isso aqui você não vai conseguir Uhum. fazer e tal. Mas qual era a tentativa dele? De me ajudar a produzir um MVP, né? Uhum. Eu tive a ideia, tá? Mas e aí? O que eu posso fazer para o quanto antes testar essa ideia? Até para que eu veja se realmente é, porque na minha cabeça ela é incrível. Mas como eu estava falando desse desconhecido que falou da propaganda ali, da sacola de supermercado, na cabeça dele era incrível. Mas será que ia ter vazão? Ele tinha noção do preço daquilo ali? Se É isso aí. chover, vai estragar? Se colocar uma bandeja de carne que ela já está meio úmida ali, né? Como é que vai ficar isso aí? É É isso melhor aí. num plástico transparente? Será que aquilo ali tem a mesma adesão, né? Enfim, essas coisas no campo da imaginação não tem como saber. Tem até aquela frase clássica, né, que o marketing se apoderou, mas que é de um estrategista alemão, né, que é nenhuma estratégia sobrevive ao campo de Ao campo de batalha. batalha. E não é porque você não tem que se organizar, pelo contrário, mas você tem que estar aberto ao fato de que na vida real, ou seja, fora da cabeça, tem Uhum. atenuantes que você não pensou, mesmo achando a sua ideia incrível. Por É isso exemplo, aí. quando a gente vira e fala que não, é impossível dar errado, você não está levando em consideração se vai chover, se o pneu vai furar, enfim, se a pessoa que você marcou vai furar na reunião porque o filho dela nasceu. Ou seja, tudo isso, essas variáveis que vão contra a nossa ideia, Uhum. óbvio que a gente não vai ficar pensando sobre elas. A gente dedica mais tempo e pensar na ideia, o quanto ela é incrível e nos resultados, né? Então, acho que um caminho, esse descrever, eu acho que é o básico, mas quando eu falo básico, não é no pejorativo, é no básico, tipo assim, no mínimo, se você não escreveu, se você não pegou um celular e gravou a sua ideia, você ainda está meio infantilizado com a coisa. Porque não adianta, nosso cérebro tem uma capacidade incrível, mas não dá para você acreditar que você vai chegar com 70 anos de idade, lembrando das 15 milhões de ideias geniais que você teve ao longo da É vida. isso aí. E o passo de escrever vai te ajudar a estruturar, você ver, né, a sua ideia, perceber pontos frágeis, pontos de destaque e tal, mais o MVP, né, que seria, tá, mas eu tive essa ideia gigantesca, ela é grandiosa, é um Uhum. restaurante com não sei quantas filiais, mas como é que eu posso reduzir para fazer o mínimo viável, mas para já colocar ela, que inclusive nós somos a prova viva disso aqui. É Se isso fosse aí. nos perguntar, é claro que a gente queria uma produção muito É mais isso aí. hollywoodiana, a gente queria outras câmeras e outras coisas e tal, viajar pelo mundo. Uhum. Beleza. Essa é a ideia. É impossível dar errado? Não sabemos. É isso Mas aí. a questão esse aqui é o nosso MVP. Então, o mínimo viável para começar foi o quê? A gente conversa o tempo todo, praticamente todo dia, então vamos ligar a câmera. Pronto, está acontecendo. E agora a nossa ideia ela é real. Então, é um troféu, né? Não está mais só na nossa cabeça, né?
É isso aí. Esse vídeo é o mínimo produto viável, né? É o que vocês estão vendo, é a viabilidade. É possível e o que é possível a gente fez, né? É no formato que era possível ali na época. E você falou ali de, por exemplo, eu tenho várias anotações no Google Keep da vida, ou em outros aplicativos de anotação. Temos. E esse até um insight aqui para a experiência do usuário. Esse tipo de aplicativo, ele não faz igual o Facebook, que não sei se você lembra, não sei nem se tem isso mais, né? Muito tempo que eu não entro no Facebook. Mas tinha ali as lembranças, né? Ele mostra uma lembrança sua de um dia Uhum, específico. Pode ser o mesmo dia, né? Então, este era você lá no dia, né? uhum, Tal, de 2001 e tal. Aí o Google Keep não tem esse tipo de funcionalidade de você conseguir ali visualizar o que você leu anos atrás, né? sim. Só que eu já tenho essa prática, assim, que eu não sei se é perigosa, né? Mas é de entretenimento de revisitar as minhas as anotações. E como são muitas, muitas vezes eu consigo ver nas minhas anotações a, o tipo de pensamento que eu tinha na época em que eu anotei aquilo. Legal. E isso é muito mágico, Jimmy, isso é muito rico, porque você também desenha e você também consegue visualizar a própria evolução de si, no jeito de pensar e no que você focava naquele estágio da sua vida. Uhum, E aí, o meu Google Keep, exemplo, ele virou uma timeline, uma cronologia de um jeito que o Ezequias pensava. Isso é uhum, muito da hora. Então, eu pego anotações lá de 2010, eu lembro de maneira instantânea como é que eu pensava sobre as coisas, como é que eu arquitetava os pensamentos, quais eram os meus focos, o meu foco ali da uhum, parada. Então, teve anos que eu focava mais em questões de leituras bíblicas e livros ancestrais, e uhum, aí tudo aquilo que você alimenta com mais frequência cresce mais rápido. uhum, Então você consegue perceber, cara, ao longo dos anos, quais eram o seu foco, né, de uhum, organização. E aí voltando, como esses aplicativos não têm isso de resgatar a lembrança, eu peguei muita coisa também fragmentada que exigiria um trabalho de organização. E se fosse hoje, que a gente tem modelos generativos, como o ChatGPT da vida e sim, sim. outros, a gente poderia facilmente pegar esses fragmentos, colocar em modelos generativos, porque o modelo vai sumarizar para a gente em tópicos, ele vai Verdade. organizar esses fragmentos. Me lembrou uma coisa também sobre as ideias que, quando você vai compartilhar geralmente uma ideia com alguém, você compartilha o desfecho final todo, você compartilha o Ah, objetivo, como a gente começou falando nesse vídeo. Na minha uhum, visão, isso não é mais aconselhável. Em outro extremo, eu vi um outro rapaz que fez o contrário. Sabe o que ele fazia? Ele uhum, pegava o objetivo, o fragmento, o item, né, o detalhe que ele precisava resolver para avançar, e aí ele falava esse detalhe com alguém, mas sem comentar todo o resto. Suponhamos que a sua ideia é criar um carro voador. uhum. E aí você está no estágio em que você precisa descobrir se a angulação da asa que você instalou no carro faz sentido e vai fazer o carro voar. Entendi. E ao invés de você buscar alguém falando assim, olha, eu preciso fazer um carro voador, eu sou no estágio tal, tal, não. Procure pesquisar por caras que estudam a angulação da asa e compartilhe que esse cara só o seu objetivo angular, ponto. Uhum. Todo o resto você guarda para si. Sim, Por sim. quê? Porque você vai ter o que você precisa para aquele estágio e não vai consumir da outra pessoa algo que pode piorar a sua situação ou te deixar mais confuso. Uhum, O exemplo foi um vídeo do Anderson Dick, da Fueltech, onde eles estavam construindo uma Saveiro mais antiga, uhum. com o motor lá, que eu esqueci de qual carro, acho que é com o motor de Maserati. Não, na Sim. verdade é motor de um Audi RS, não sei qual. Então Uhum, eles pegariam, quer dizer, eles pegaram, né, o motor de RS e colocaram esse motor dentro de uma Saveiro mais antiga. E se sim. você for vendo os vídeos, cara, é interessante que são vários profissionais sobre aquele assunto com o mesmo desafio. O desafio era encaixar um bloco do tamanho de um motor RS numa Saveiro antiga. E aí Uhum, você vai ter desafios de espaçamento, você vai ter desafios também do diâmetro também de cada cano, né, de cada cano de escape que ele uhum, precisa, segundo lá o Anderson, eles precisam ter ali a mesma distância para igualar a frequência, e a gente uhum, pode falar disso depois, até nos carros tem uma engenharia de frequência sonora, por isso que motor de Ferrari tem um som específico dela, isso está uhum, na engenharia, isso está do diâmetro e também na distância ali daqueles canos, que eu esqueci o nome, né? Para o exaustor, enfim, eles precisam ser equilibrados para ter uma frequência bonita, eles precisam uhum.
Mas depois a gente fala isso. Voltando à ideia, tinha vários profissionais lá, só que vários profissionais estavam concentrados no problema que era dele. E aí, na hora de discutir, cada um trazia um apontamento não focado numa coisa bagunçada, mas um pensamento focado naquilo que cada profissional daria conta de resolver. E aí, se eu pego hoje, voltando para não ficar muito complexo aqui para o vídeo, né? Porque lembrando, pessoal, a gente está gravando assim de um dia bem atípico, né? Mas para ficar organizado aqui, no mínimo de organização nesse vídeo, voltando para a parada das anotações, eu tenho certeza, se eu pego os fragmentos que eu tenho anotado hoje e jogo para o modelo generativo, ou jogo para o ambiente lá onde eu tenho. Hoje se fala muito de agentes, né? De IA. Então, se eu pego uma ideia minha e jogo isso na mesa para vários agentes. Então, suponhamos que eu vou pegar uma ideia antiga, vou jogar numa mesa, e nessa mesa eu terei sentado lá agentes de marketing, agentes de copy, né, que vão elaborar ali um texto, uma premissa para uma ideia, agentes revisadores, agentes que vão pensar numa ideia num sentido macroeconômico, agentes que vão desenvolver um planejamento, enfim. Eu tenho certeza que hoje eu vou ter um material ao fim, certeza absoluta que eu vou ter um material adaptável, aplicável no sentido de mundo. Para os nossos projetos, a gente tem as metodologias SMART, algo que seja mensurável, que seja escalável, que existe um tempo para que isso aconteça, enfim. Tem pilares ali que hoje a gente sabe implementar. Mas na época das minhas anotações, não. E por que elas ficaram lá paradas? Porque no meu imaginativo, elas eram sensacionais demais, só que eram grandiosas, sensacionalistas, né? Era complexas para fazer acontecer. Eu não corri atrás de saber quais eram as ferramentais, quais eram as possibilidades. Tudo ficou muito complexo na minha cabeça. E isso matou, aniquilou qualquer tipo de estímulo que eu tinha para continuar as minhas pesquisas. E aí a gente entra num campo muito adequado também, que é, além das ideias, o que mais você tem. Se você tiver um ímpeto do curioso e alguém que gosta de elaborar pesquisas, você vai começar a juntar fragmentos que vai te ajudar a avançar muito rápido nas ideias que pareçam complexas. E rapidamente você vai encontrar um mínimo produto viável, algo que é aplicável no mundo de maneira simples e não complexa, que é o final. Olha para você ver, Jimmy, me lembra, inclusive, tudo que a gente tem no mundo de invenção. A própria invenção, ela tem um insumo, um extrato, ela tem a matéria da invenção, que é a experimentação contínua, né? E aí a gente muitas vezes não vai ter saco, né? Desculpa a expressão, mas não vai ter paciência, né? De colocar a nossa ideia num campo da experimentação contínua. Sim. E aí a nossa ideia, ela nunca sai da caixa craniana, ela sempre fica na mente e ela nunca vai para um papel. Então, quando a gente fala assim, cara, comece pela simplicidade de anotar, também não era ali a anotação pela anotação. É a anotação para que a anotação te ajude a pensar de fragmentos que vão enriquecer aquela sua noção sobre o que você quer fazer e vão te auxiliar. Hoje, inclusive, né, Jimmy, vamos transportar isso para os dias atuais. Cara, eu posso hoje, a gente pode fazer um vídeo, cara, olha a ideia. A gente pode fazer um vídeo que a gente vai entrar nas anotações minhas e suas, vai escolher uma anotação, a gente vai colocar nos modelos generativos ou nos agentes de IA, para que esses agentes elaborem um final para cada uma das nossas ideias que a gente levantou. Legal. Acho que um vídeo muito interessante também para a gente desenhar esse caminho de hoje. Mas hoje, na realidade, no ferramental que a gente tem, Jimmy, cara, tá muito simples. Você pega o fragmento de uma ideia que você acredita que dá muito bom, e a primeira pergunta, acho que para esses modelos generativos, não é nem elabore processos para que eu ande com esta ideia. Eu acho que o prompt adequado é faça uma análise sistematizada se esta minha ideia é relevante, é importante e é aplicável para a sociedade no contexto atual, nos dias atuais. Tenho certeza, várias das nossas ideias são impressionantes, mas por um contexto de mundo diferente, que é já o desafio das empresas hoje, que lidam com outro tipo de cérebro das pessoas, mas elas não se conectaram com isso, elas não acordaram para isso. Também é assunto para um outro vídeo. A gente analisa, né, Jimmy, frequentemente com projetos de estruturação em que tem etapas que a gente analisa diretamente o posicionamento, a comunicação da empresa no digital, e eu particularmente, Jimmy, eu enxergo esse padrão. As empresas comunicam para um cérebro antigo, as pessoas comunicam para um público de 2010 acreditando que está falando para uma geração de 2025, né? Não é a mensagem bonitinha do TikTok
ou do Porsche, da BMW, ou da Paquitinha, ou para o restaurante japonês. Não é esse tipo de comunicação, sabe? É essa compreensão que falta para as empresas, a compreensão de que o cérebro, principalmente da geração Z, ele é extremamente divergente dos modelos tradicionais até hoje, né? O modo com que se captura a atenção dessa pessoa é totalmente divergente. Então, voltando para o nosso tema, para não sair, que é no campo das ideias, eu acho que além da ideia, o que mais você tem? Se você tiver um ímpeto curioso e um estímulo diferente, você vai pegar essa ideia, vai jogar em modelos generativos, e eu acho que, né, na minha sugestão, você deve iniciar com esse tipo de pergunta, tá? Essa minha ideia, ela é aplicável, ela é relevante, né? Sim, sim. Faz sentido para o contexto de mundo atual, né? Sim, eu acredito que nunca foi tão favorável, assim, ferramentas acessíveis para quem tem ideias, ou estruturar suas ideias. E para quem está caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, mas não entende o que está sendo falado aqui, né? Estamos gravando aí no dia 8 de junho de 2025, então hoje já está se popularizando muito mais as inteligências artificiais de maneira diferente, né? Que a gente fala que ela já existe há muitos anos, mas está tornando mais acessível, fazendo parte da rotina das pessoas, como com a escrita, com a imagem, com o vídeo, né? E nós falamos mais um pouco antes aí do MVP, né, que é um produto mínimo viável, né? Eu acredito que a gente tem que tomar um cuidado de não sobrecarregar as ideias com muitos checklists, né? Então, eu sou super adepto à inteligência artificial para me ajudar não a pensar, mas a organizar pensamentos. Então, como você falou, também faço anotações, Google Keep, enfim, bloco de notas. Eu gosto de jogar lá e fazer algumas perguntas, como você falou. Enfim, dimensionar algumas coisas. Mas se a pessoa que está assistindo tem alguma dificuldade com isso ainda, o simples bem feito, como você falou, não é anotar por anotar, mas coloca no papel. Tipo, anota a sua ideia, o que você pensa em fazer, até para que você tenha mais clareza para apresentar essa ideia para outra pessoa. Já viu aquelas pessoas que você vai estar conversando, meio que parece que ela está abrindo várias abas na cabeça e fica vários parênteses. Então, não sei o quê, porque a pessoa meio que está formulando o pensamento enquanto está te falando, né? Ou seja, ela não estruturou aquela ideia ainda, então ela não consegue te apresentar. Eu não estou falando sobre apresentar para uma multidão, falar tranquilamente sobre aquele assunto. Então, até para isso, ajuda, né? E ter uma consciência muito tranquila que é o seguinte, você vai errar. Então, erra logo, né? Erra o quanto antes. E também reformular essa visão do erro. Tem coisa que realmente... tem situações que elas vão dar errado. E tem outras situações que elas só não vão acontecer como você gostaria, né? Por exemplo, vamos dizer que a sua ideia seja organizar um evento ao ar livre, tal, e você contrata som, comida, né, buffet, enfim, tudo mais. E o tempo muda do nada, começa a chover muito, e aí queima os equipamentos de som, estraga a comida, com certeza deu errado, né? Mas no mesmo cenário, se você organizou o mesmo evento e você fica sabendo que o tempo vai mudar, e aí você vai lá e muda o evento para um lugar fechado, mas por causa disso teve que ser menor, não cabia tantas pessoas, mas o evento, que era o mais importante, aconteceu. Então, nesse caso, na minha visão, não deu errado. Só não aconteceu como você queria. Então, também tem que ter esse discernimento assim, das coisas, porque o importante é o central ali da sua ideia. Se a ideia era o evento aconteceu. Mas não aconteceu da forma grandiosa que a pessoa queria, mas foi um sucesso, aconteceu e tal. Então, também ter essa tranquilidade que eu sei que você acha que a sua ideia é incrível e possivelmente ela é incrível. Mas uma ideia incrível sem execução, na minha visão, ela é rebaixada a só mais uma ideia. Você tem ideia ideia do que comer, ideia do que vestir, do filme que vai assistir. Se você não executa a sua ideia, ela entra na categoria de todas essas. Né? E até mesmo abaixo dessas. Porque quando você pensa o que você vai assistir, às vezes você vai lá na TV e assiste. Ou seja, você fez alguma coisa. Agora, se você fica só na ideia, e eu já tive muita dificuldade, hoje eu tenho tentado ser mais assertivo, porque eu tive, há um ano passado, um falecimento na família, né? E aí, aquilo me deixou muito ligado a um ponto que a gente negligencia, que a vida já está acontecendo. Então, assim, continue planejando o futuro, continue confiando em Deus, continue projetando coisas para o futuro. Mas o fato é, a sua vida já está acontecendo. Enquanto você assiste esse vídeo, ela está acontecendo, né? Então, todas essas ideias e planejamentos, às vezes, apontam muito para o futuro. E eu ficava naquela, mas estou pensando lá, mas a vida está acontecendo agora, né? O que eu vou fazer agora? E aí chega um outro ponto também que eu acho interessante, que se você realmente acredita na sua ideia, ok, você acha que ela é uma ideia muito boa,
todo dia tem algo a ser feito sobre essa ideia. Não importa o que seja feito. Perdão. Não importa o que seja feito, mas tem alguma coisa. E nós estamos experimentando isso na prática com a aporia. Por exemplo, esse aqui, até o momento, se eu não me engano, é o terceiro vídeo, né, sendo gravado. Fizemos outros testes e tal, mas vamos considerar que esse é o terceiro. Só que nós já temos meses aí para trás fazendo coisas diárias. E pode ser um orçamento, para algum equipamento tem que comprar, pode ser uma pesquisa sobre algum aplicativo que tem que usar, pode ser um nome, pode uma série de coisas. Até porque a gente já falou sobre isso. Hoje as pessoas têm acesso ao canal, mas é mais do que o canal. Então, por trás, estamos sempre fazendo alguma coisa. E até porque hoje a aporia precisa ser inserida dentro de várias outras coisas que nós já fazemos. Então, a gente chegou à conclusão que se a gente não injetasse todo dia alguma coisa sobre essa ideia, ela não sairia do papel. Porque a nossa dificuldade não foi passar para o papel, foi tirar do papel, que aí já é um outro vídeo, que é ok, colocamos ali, tirado ali. E aqui, como você falou, não é uma aula, né? Não é um workshop, é mais um compartilhar de coisas que nós passamos, né? Mas eu acredito que combinar essas duas atitudes, de você anotar, e aí você pode colocar num chat GPT da vida ou não, se você souber usar, para te ajudar, mas combinar, anotar com o que eu posso fazer todo dia e não exagere nesse todo dia. Você não vai conseguir fazer a resolução de toda a sua ideia em uma semana, a menos que seja uma coisa muito específica. Para quem trabalha com infoprodutos, por exemplo, é um lançamento, você teve a ideia. Eu já trabalhei em lançamentos que eram assim, né? Da ideia até o carrinho estar aberto foram 15 dias. Acontece, no nosso mercado acontece. Mas, de maneira geral, assim, para o ser humano que não trabalha nesse ambiente, você vai ter que trabalhar essa ideia um pouquinho de cada vez, mas também a satisfação é muito grande. Porque quando você coloca ali, na sua semana, exemplo, todo dia eu vou destinar 1 hora para essa ideia, no final da semana você sabe o que você fez. E saber o que você fez para uma pessoa que é desorganizada, por exemplo, como eu já fui, já dá aquela sensação de, nossa, realmente a semana eu avancei. Eu estava aqui, fui para cá. E é isso. Aqui, acredito que essa questão do encontrar alguma forma de testar o quanto antes a sua ideia, mas mais do que isso, mostre que você acredita na sua ideia, inserindo ela todo dia na sua vida. E entenda também que não adianta. Tem que controlar um pouco a carência também, né? A carência de ficar ouvindo que é uma ideia muito legal, de ficar tapinha nas costas. Já contei para 15 pessoas e ninguém tô nem aí. Aí a pergunta que tem que fazer, né? Como a gente já falou aqui, o Paulo Musi fala, né? Que somos adultinhos. Tá, beleza. Você acredita ou não acredita nessa ideia? Porque se você vai ficar dependendo que os outros acreditem por você, então, assim, não vou falar para você não fazer, faz o que você quiser da sua vida, mas vai ser um caminho bem cansativo e traumático, né? Então, primeiro você tem que saber, você acredita na ideia? Você acredita? Então, isso durante um tempo vai ter que bastar. Desculpa, mas é isso. Claro que nós somos pessoas abençoadas, temos famílias maravilhosas e sabemos que temos apoio deles. Mas eu falo que, às vezes, também estraga as coisas, essa insegurança e carência de, tipo, querer que várias pessoas falem que essa ideia é maravilhosa, que ela é incrível. No mundo real não é assim que vai acontecer. Cada um está vivendo a sua vida, tem suas coisas para resolver, as pessoas também têm suas ideias para colocar para frente. Então, talvez naquele momento a pessoa não te deu muita ideia, muita atenção à sua ideia, porque ela também está cheia de coisa para fazer. Então, prepare ali, né, o seu emocional. É aquela questão básica do YouTube, né, que a gente brinca, que no YouTube pode ter 100 comentários positivos. Aí tem uma pessoa que critica alguma coisa mínima, uma iluminação, alguma coisa, parece que aquilo ali, o negativo já te drena, né, as suas forças. Então, vá se blindando com relação a isso para não apagar a sua ideia muito antes de começar, né? Agora, além da ideia, você tem o quê? Eu acho que me sugere essa questão, tá? E o próximo passo? Eu não posso ficar só na ideia. Mas o próximo passo, necessariamente, como eu falei, a ideia do restaurante. Não quer dizer que o próximo passo seja alugar já o espaço. O próximo passo pode ser anotar, o próximo passo pode ser conversar com alguém que tem um restaurante, o próximo passo pode ser, não, eu preciso criar um plano de ação para que toda semana eu pesquise alguma coisa sobre restaurante, sobre preços, sobre alimentos, fornecedores, vou vender o quê. Ou seja, já me imergir naquela ideia. É aquela visão do cientista louco, né? Que fica dentro do laboratório, imerso ali com substâncias e coisas explodindo e tal, e ninguém entende nada do que ele está fazendo, mas ele já está vendo. Isso é muito importante. Eu acho que todo mundo que acredita na sua ideia tem fé, sabe? E aí se você não for uma pessoa religiosa, você pode atribuir a outra coisa. Mas quando eu falo fé, é no sentido de você acredita antes de ver.
Você não Isso. está vendo acontecer, mas você acredita naquilo ali. E é isso aí, exige, de alguma forma, que existam atitudes práticas, né? Não dá para ficar só no campo das ideias, né? É isso aí. E nas atitudes práticas, é bom ressaltar também que a ideia não é um bebê reborn, né? Ela é um animalzinho que, se você alimentar, cresce. E Hum, muitas vezes o que a gente não vê pessoas fazendo também, eu acho que pela complexidade da ideia, é que é o que você falou, é um dia de cada vez. A pessoa sempre vive aquele filme de volta para o futuro, ela sempre está voltando para um futuro da ideia, ou seja, pensando no final dela, sim, e não sim. pensando no passo de hoje, no sentido de alimentar essa ideia. E Uhum, aí, como assim? Quando a gente quer muito, por exemplo, o projeto da Poria, e você ressaltou muito bem de que o vídeo é um fragmento pequeno, até teve uhum. alguém ali da minha família que, claro, a gente não menciona no vídeo, né, sem citar nomes por questões de ética, mas, que brinca e fala assim: "Cara, eu vi lá o seu canalzinho", assim, a pessoa, fala de maneira bem rápida e não, né, Sim, sim. assim, aí, pô, se fosse uma pessoa mais carente, ou se fosse uma pessoa mais conectada a isso, a pessoa ia falar assim: "Cara, mas como assim canalzinho? Então quer dizer que você já viu os vídeos lá e tá falando que o meu canalzinho", né. Ah, sim, Mas é sim. porque a pessoa não tem a compreensão do todo do projeto em si, e para que rumo vai e para qual em qual fase a gente está nele, né. Só que o fato é que é uma ideia que a gente alimentou agressivamente, voltando para o meu Hum, ponto, a ideia não é um bebê reborn nesse sentido. Você precisa alimentar todos os dias, então se a sua ideia prática é montar um restaurante, que você busque por grupos e comunidades, e aí pode ser em qualquer lugar. Você pode procurar na internet como um todo, pode ser um público do Discord, pode ser canais no YouTube, e você pede para o modelo generativo, me traga aqui os 5 canais principais nacionais que falam hum, sobre como montar um restaurante de sucesso no Brasil, e aí você começa a seguir esses caras, ver onde hum, esses caras estão inseridos, o que que eles alimentam, o que que eles sugerem, e você vai aprendendo. E pode acontecer no processo de alimentação da ideia, que você vê motivos suficientes para matá-la, inclusive. Já aconteceu comigo, não uhum. sei se já aconteceu isso com você. Eu tinha ideias sensacionais que eu consumi tanto material sobre ela que eu tive motivos para matá-las, porque eu vi que Exato. não fazia sentido, alimentar mais aquela ideia. Isso pode acontecer e Uhum. naturalmente Sim, pode, né, naturalmente vai acontecer com você. E aí a minha sim. sugestão prática é isso, tá, além da ideia, o que eu faço? Eu preciso alimentar isto, e fazer uma imersão sincera no ecossistema dessa minha ideia. Então, para Hum, ideias tecnológicas, eu preciso imergir em aplicativos ou em soluções que já entregam o que eu quero entregar, né. uhum, E aí eu até direcionando para uma visão um tanto não positiva da coisa, né, e aí sempre defendendo o meu lado, né, Jimmy, aqui nesse canal, uhum, que é mais para o contexto voltado à tecnologia, a gente também vive uma realidade onde ideia hoje é um dos commodities, com baixo valor com mais baixo valor agregado que existe. hum, Ideia é um commodity hoje barato demais, por quê? Porque nesse exato momento há milhões de pessoas em modelos generativos como ChatGPT escrevendo exatamente isso. Me dê ideias de quais temas de livro escrever. ah, Me sim, sim. dê sugestões de como ganhar até R$ 12.000 por mês no digital. Me Uhum, traga-me ideias para fazer o aniversário. Então, esse prompt de sugira-me ideias, uhum, passando esse compromisso criativo para uma inteligência artificial, fez da ideia um commodity. Então hoje, até a questão da ideia, ela é muito perigosa. "Ah, Ezequias, eu tenho uma ideia mirabolante". Tá, você e mais hum, trocentas pessoas. Já peguei amigos também que me trouxeram ideias lá que a gente está envolvido diariamente mais próximo à realidade do marketing, eu já falei: "Cara, eu não vou nem te falar, eu vou te mostrar aqui no WhatsApp um cara que faz exatamente isso que você falou para uhum, mim, que é extremamente novo". E aí eu mostro a conversa no WhatsApp, né, de reuniões que a gente já fez e de transcrição que a gente tem da call, sim, que o stakeholder, o cara falando exatamente aquilo que um conhecido sim, falou que sim. aplicaria no mercado. É muito comum isso. Então, ideia hoje é commodity. E aí, se você ainda está no campo da ideia, tente agora se alimentar de coisas disruptivas que estão acontecendo agora no mundo, para Sim. que você, né, para que você ache, encontre uma brecha no sentido de onde me cabe aqui, porque isso leva a gente para outro tipo de raciocínio, né, Jimmy? No mundo onde até o material cognitivo do ser humano está virando commodity, eu Uhum. preciso correr e pensar aonde me encaixa nesse contexto de mundo, Sim, aonde eu me sim. encaixo nisso. Também é a ideia da utilidade, né, não vou me estender aqui em relação a isso, mas ao campo das ideias, entenda que ideia hoje já é commodity, desculpa, né, Uhum.
colocar à mesa esse ponto crucial que não é tão positivista, mas hoje a ideia pela ideia, se ela já não valia muito, né, na ideia ali do imaginário, hoje vale bem mais existe, mas hoje vale pouco demais. A ideia por si só é um commodity muito, a parte co-criativa ali do ser humano está perdendo valor intrínseco, e aí a gente está indo cada vez no nível mais profundo da coisa, né? Então a gente vai no nível em que o ChatGPT nos ajuda a escrever uns votos de casamento ou a fazer um convite de aniversário. E a gente vai descendo o nível. E a gente alcança o nível onde o ChatGPT já mostra para a gente a imagem aquilo que a gente só pensou e não consegue ilustrar. Eu não sou um desenhista, mas eu pensei aquilo. O ChatGPT, considerando que eu pensei isso, aquilo, né, elabore uma imagem que ilustre muito bem esse meu pensamento. O ChatGPT, ia lá e ilustrava a imagem. E a gente vai descendo o nível. A gente desceu e chegou no nível de elabore ou sugira-me ideias para faturar até R$5.000, né, fazendo isso e aquilo, fazendo bolos de pote em casa, fazendo tal. E aí é engraçado, se a gente acessa reports de pesquisas e prompts mais comuns das pessoas, Jimmy, a gente vê, e depois a gente pode até trazer e deixar aqui nos posts aqui do canal do YouTube, né, um gráfico que mostra os cortes dos prompts das pessoas. Então a gente começa com pessoas que têm um comportamento de escrever muita coisa para que o ChatGPT, né, interaja ali com ela. E aí o ChatGPT alimentou tanta essa demanda num processo que chama mais técnico chamado recursão, ou seja, ele está alimentando de si mesmo. Então, o ChatGPT vai na internet, pega conteúdo que ele mesmo criou e entrega de novo para o usuário. Isso se repete, é um processo chamado recursão na programação. Mas esse comportamento é um funil. As pessoas escreviam demais, com detalhes. Por exemplo, ChatGPT, preciso que você me dê dicas de como me vestir no evento de São Paulo, que vai falar com mulheres que são médicas, bababá. E aí o ChatGPT começaria, olha, em relação às características vestuais das médicas de sucesso tal, né, eu recomendaria que você utilizasse isso e aquilo. Só que esse comportamento de pesquisa, ele foi reduzindo em termos de palavras que eram colocadas em termos de descrições. As pessoas estão descrevendo menos porque o ChatGPT está conhecendo mais sobre a necessidade delas. Isso é um risco, porque se antigamente alguém colocaria lá, ChatGPT, me dê uma ideia sensacional para viver ali de sobrevivencialismo, ou para viver em um motorhome, visitando cidades nacionais e depois indo até a Bolívia. Hoje em dia, esse descritivo de visitando cidades nacionais e ir até a Bolívia, ele morreu. As pessoas já não mais estão tendo ali a percepção de dar essas características para o chat, porque o chat ele se mostra que está conhecendo muito bem a gente, e aí a pessoa fica com a falsa sensação de que cada vez mais ela precisa informar menos coisas para que o ChatGPT elabore. E aí, se num futuro, se num passado próximo, as pessoas elas colocavam no ChatGPT todo um descritivo sobre a ideia delas, hoje isso é irrisório, porque as pessoas, na maioria das vezes, vão colocar assim, dê-me 3 opções de títulos para um livro. Pior ainda, o ChatGPT vai responder ali os 3 títulos principais para a pessoa, só que eu não sei se você reparou isso no prompt hoje, isso é engenharia de prompt. Quando você manda algo para o ChatGPT, desenvolva uma copy para uma página de vendas focada ao nicho automotivo. E aí ele vai elaborar a copy, só que no finalzinho lá você vai ler. Agora, se você quiser, eu posso elaborar uma sequência de 3 criativos com um copy para um material e-book, para um material isca, para que você coloque em formulário. E aí a pessoa que só coloca sim. E aí ele vai gerar as copies e vai gerar o material isca. Só que ele não finaliza. De novo, o ChatGPT vai escrever lá para você. Agora, se você quiser, eu posso elaborar uma estratégia completa de marketing para que você aplique um funil de vendas nesta ideia de página de vendas. E aí você vai colocando só sim. Então, vai sugerindo tudo, né? É isso. Então perceba que o mundo das sugestões, para ser rápido, você lembra quando o YouTube começou de maneira agressivamente? Não lembro o ano, mas teve um ano especial que ele começou agressivamente aquela implementação de recomendações. Sim.
E aí você tinha e tem hoje na home, na página inicial do seu YouTube, vários vídeos que lhes são recomendados, né? Uhum. Só que como o YouTube estava em fase de testes, né, nos vídeos, ele sempre te perguntava se aquele vídeo fazia sentido para ti ou não. Esse tipo de material, esse tipo de assunto faz sentido para você? Quer dizer, ele utiliza o termo é interessante, né? Esse conteúdo é interessante para você? Várias plataformas como o Instagram faz isso hoje, no Reels. Eu não sei se já apareceu aí para vocês. Uhum. Sim, O sim, Instagram pergunta se o Reels é relevante, se é interessante para você. sim. Mas esta questão relacional com a plataforma de recomendações fez com que o usuário do YouTube, ao longo dos anos, eu sou um cara que consome YouTube agressivamente, enquanto eu faço trocentas mil coisas, o YouTube sempre está lá Sim, sim. pipocando canais para mim e mostrando vídeos que eu nunca vi. Uhum. Então, as minhas recomendações são muito plural, vários assuntos. Só que, para as pessoas que não são heavy user, igual eu e você, né? Ou, por Uhum. exemplo, elas consomem pouco material e elas dedicam ali o conteúdo em um nicho específico. Então, o brasileiro médio, o afegão médio, né? Quando ele Uhum. gosta de futebol, ele gosta com afinco, então ele só assiste trecho de futebol. Sim, Então, as sim. recomendações para esse cara sempre contextualizada no universo de futebol. E esse Uhum. cara sempre vai ficar, se ele não mudar, ele sempre vai ficar nessa bolha de recomendações, e isso vai enviesar o pensamento dele de sempre ser a pessoa com a mesma dinâmica de conteúdo. Então, se um dia ela precisar falar de um outro assunto, ela não vai conseguir, porque o que ela consome diretamente é especificamente esses assuntos. É futebol, mecânica e bababá. Mas para a gente voltar lá na questão do chat, essa alteração de recomendações faz com que a gente pare de pensar naquilo que a gente realmente quer assistir ou quer pedir. E aí o ser humano hoje, ele tem pouco disso, desse ímpeto, dessa energia de falar para essas ferramentas o que ele quer consumir ou quer assistir ou quer como resposta. Então a gente está indo para um cenário muito perigoso, e na minha visão já vive ele, em que as pessoas cada vez mais têm menos interesse genuíno, têm menos controle naquilo que elas vão alimentar ou consumir, naquilo que elas precisam. É igual a Uhum. dinâmica que a gente tem um grande pensador, ele é muito conhecido e é uma sátira que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele fala que se a gente pensa nas grandes empresas hoje, são várias empresas que falou para o cliente o que ele teria que consumir ou que faria sentido para ele consumir. Por isso que Sim. empresas como Nike e agregadas, elas passam muito uma ideia que é uma abstração mental. A ideia da conquista, a ideia de quebrar um desafio e nunca a ideia do produto, da característica. Uhum. E elas estão sempre ditando um comportamento. Por isso que elas nunca vão consumir tendência, elas formam tendência, porque elas estão nesse jogo. E Uhum. as inteligências artificiais, toda a dinâmica das plataformas de recomendação já estão nesse jogo, regendo, orquestrando o que as pessoas passam a pensar. E aí, se a Uhum. gente conecta tudo isso no nosso assunto desse vídeo, que é ideias, se você não era uma pessoa com um costume, né, de ter ideias, insights relevantes e anotar e ter essa própria dinâmica de decidir, possivelmente você já caiu numa bolha, numa engenharia social de estar preso ali no sistema que sempre te traz algo pronto. Verdade. O que te limita a sempre querer algo extremamente genuíno ou individual. Então, Verdade. possivelmente você vai chegar em ideias que na prática são medianas no sentido de ser comum. A Uhum. malha da sociedade está pensando a mesma coisa e acreditando que a ideia é sensacional, né? Verdade. Fazendo esse ponto, esse adendo aí para o nosso vídeo, né? Não, muito bom, muito bom. Eu acredito aqui que caminhando para um final, possivelmente, enquanto você falava, me veio aqui uma lembrança de uma característica, né? Que acho que nós temos que estimular se a pessoa ela realmente quer valorizar a sua ideia. E claro, né, Verdade. só dando um passinho atrás, claro que nós estamos colocando aqui no nosso contexto, né? Aham. Nós empreendemos e tal. Então, é normal que os nossos exemplos eles vão caminhando para isso, né? Para empreendedores e tudo mais. Mas também, quem estiver assistindo aqui, às vezes tem uma ideia que ela é, entre muitas aspas, estruturalmente muito mais simples, né? Como Uhum. começar a cuidar da saúde, começar a caminhar todos os dias. Então, é uma ideia, não é uma ideia num campo tão de criação quanto a gente colocou, Aham. mas acredito que aplica da mesma forma, né? Mas uma característica que nós temos que ter é começar a aprender a lidar com a frustração. Isso é muito difícil.
não seremos nós que vamos ensinar a pessoa como fazer, mas recomendamos que seja, porque nós também estamos nesse caminho de constante aprendizado sobre isso. Mas por que eu falo da frustração? Porque é entender que, ok, eu sei que para todo pai o filho é incrível, então toda ideia que eu tiver eu vou achar que é maravilhosa. Mas nem todas elas vão dar certo. Nem todas elas precisam dar certo. E nem todas elas são para darem certo ao mesmo tempo. Então, isso é importante você lidar também. Porque se a pessoa, por isso que eu falo que é como se fosse um iceberg, né? É mais profundo do que só fiz a ideia, não fiz a ideia. Às vezes esconde algumas coisas lá no interior, né? Sim. Mas tem que saber lidar com a frustração e com a maturidade também. Eu tinha uma ideia grandiosa, agora eu não consegui executar, não quer dizer que eu tenho que jogar ela na lixeira. Não, deixa ela ali. Talvez daqui a 2, 3 anos você vai conseguir, você vai ter as conexões, você vai ter maturidade, conhecimento. Só 2 exemplos rápidos aqui. Eu tive um sócio, um grande amigo, eu citei ele no primeiro vídeo, que eu falei sobre a trilha, o Lucas, que eu lembro que quando nós fomos começar a montar uma empresa, nós tínhamos uma agência de marketing ali, a mais tradicional possível, né? Aquela coisa a gente, inclusive, ia até o cliente para produzir conteúdo e tal. E aí eu lembro de sentado com ele numa cafeteria, apresentar todas as ideias que eu tinha e tal, aquela coisa de ideias incríveis, impossível dar errado, e vamos embora, dominar o mercado. E ele pacientemente ouviu tudo e no final falou assim, cara, nós não conseguimos realizar isso que você quer realizar, porque nós não temos capacidade para isso. E quando ele falou capacidade, era intelectual mesmo. Tipo, nós não sabemos fazer isso aí que você quer fazer. Então, a gente precisa estudar e tal. E eu lembro que eu saí daquilo ali completamente frustrado. Um balde de água fria. Mas hoje eu dou 100% de razão para ele. Eu não estava pronto para fazer aquelas coisas, eu não tinha conhecimento. Possivelmente eu assisti alguns vídeos, li alguns livros e vamos embora, vamos entrar, vamos dar um jeito. E na época também não existia as IAs como existem hoje, né? Então, ainda dava um pouco mais de trabalho, claro que não como na época dos nossos pais, né? Mas dava mais trabalho para conseguir as informações. Mas é só um exemplo de que se eu tivesse tentado aquela ideia naquela época, teria dado errado e talvez prejuízos gigantescos. Então, não era a hora. E eu lembrei de um filme do Will Smith, agora eu esqueci o nome do filme, é porque tem um clone dele mais jovem no filme. Né? Saiu talvez há uns 3, 4 anos atrás esse filme. Só que esse filme ele foi gravado e ele foi produzido, na verdade, durante muitos anos. Porque, segundo dizem nos bastidores, né, quando a ideia desse filme surgiu, eles não tinham ainda uma tecnologia específica de expressões faciais, né, para poder usar nesse filme, para que realmente ficasse muito parecido esse clone, né, porque era um clone mais jovem e tal. E aí, quando lançou o filme, eles chegaram à conclusão que o filme foi lançado tarde demais. Porque demorou tanto para conseguir chegar, que quando chegou já ficou obsoleto. Já tinham coisas, e aí não compensava financeiramente refazer a parte dos efeitos visuais, então lançavam como estavam, mas assim, para 10 anos atrás, ele seria incrível. Mas para os tempos atuais, ele ficou uma IA mal feita, sabe? Entendi. E aí é um exemplo, mais uma vez, sobre isso, que a questão não é só a ideia ser incrível. Também na vida, e nós não temos controle sobre isso, tem épocas. Talvez não está na hora, ou talvez até já passou da hora. Total. O que você está achando que é disruptivo, como o Ezequiel falou, já está banal, não quer dizer que você não pode fazer. Quer dizer que você precisa também entender, lidar com essas pequenas frustrações que elas vão acontecendo para ir para frente, né? Para acontecer. Eu acho que assim, e para encerrar de verdade a minha contribuição aqui, eu acho que tem 2 perguntas que eu posso deixar, que são perguntas que ecoam para mim e elas me ajudam muito, né? Não quer dizer que vai ajudar todo mundo, mas eu gosto muito de pensar sobre elas, que é o que você quer, é a primeira pergunta, né? Então, o que você quer é muito simples. Por quê? A gente sempre quer alguma coisa. Então, colocando nesse campo da ideia, vamos dizer a ideia que você que está assistindo tem. O que você quer? É montar empresa? Enfim, formar família? Comprar um iate? Qual é a sua grande ideia? Né? O que você quer? E aí vem a segunda pergunta que eu acho extremamente difícil, que é o quanto você quer. Porque esse quanto não dá para responder rápido, porque não é para responder. Você vai ter que mostrar. Porque o quanto você quer dizer? Ele esconde o seguinte, o que você está disposto a fazer para viver aquilo que você diz que quer viver. Então, essa ideia que você fala que é genial, ok, o que você está disposto a fazer, a abrir mão, ou talvez até a perder, porque você quer muito aquilo ali. E aí é você com você mesmo, né? Só que funciona, tanto é que funciona que nós estamos aqui na Pori, porque estarmos aqui gravando num domingo, que uma semana que os dois estiveram muito cheias, em que eu venho de febre, um monte de coisa, estar aqui é o quanto eu quero a Aporia. Esse que ele estar aqui é o quanto ele quer a Aporia. Então, é isso aí, todo dia tem uma coisa para fazer, mas de alguma forma você vai ter que mostrar o quanto você quer.
Isso. E isso, não desista, não sendo um papo coach aqui, mas não desista, não desista. Acho que reformule, esteja disposto a rever conceitos, a mudar de opiniões, mas não quer dizer que tem que desistir. E se chegar no nível que tem que desistir, também saiba que você fez o que tem que fazer, coloca a cabeça no travesseiro tranquilo, desde que você realmente entenda que não, eu fiz o que eu podia fazer sobre aquilo ali, não era para acontecer, tudo bem. Agora existem várias outras ideias, né? Como a gente falou, o cérebro humano é fantástico, nós acreditamos muito numa inspiração divina, que aí deixa mais fantástico ainda. Sim. Então, pode ficar tranquilo que se essa ideia não deu certo, tem muitas outras para virem por aí, né? É isso aí. E aí que pouco também a colaborar depois desse desfecho, mas eu diria também para algo um pouco fora da curva, que é: contemple a indecisão, né. E aí o dia que você se pegar indeciso ou confuso, poxa, contemple a confusão. Em qual sentido? Legal, Cara, legal. pare, respire, tenta digerir, quer dizer, quem tenta não consegue, né. Faça um trabalho de digerir o porquê você está incomodado ou porquê você está confuso. É Sim. daí que acende uma fagulha e que cria-se a profissão do psicanalista, quer dizer, do psicólogo, né, que é, entre aspas não, é um fragmento da aporia, que é a Sim, contemplação da dúvida, que é um sim, sim, ambiente, que é uma cadeira que você só pode levantar dela com uma paz interior que é incompreensível. sim. Então, eu já fiz esse exercício pessoalmente, por isso que a gente até comenta aqui, de contemplar a dúvida, que é: eu vou torrar neurônio, vou gastar neurônio e tempo pensando por que isso me deixa tão incomodado. Sim. E aí, talvez numa prática aí já é mais pessoal, numa prática envolvendo silêncio, envolvendo solitude, ou envolvendo uma outra ação, e aí tem que achar o melhor jeito para ti. Mas, cara, Jimmy, parece mágica e tem vários contextos, e para nossa vida em especial, claro que é um contexto mais religioso da coisa, né. Uhum. Mas a prática da solitude e de digerir a confusão, digerir a falta de clareza, digerir a incompreensão de algo, é o caminho mais rápido para que você compreenda, para que você mate a confusão, para que você levante da cadeira com uma clareza diferente. Por isso que no mundo antigo, as escolas se pautavam nisso, nesse coletivo de pensadores que davam-se o luxo de sofrer com o pensamento e com perguntas cujas quais eles não tinham respostas. E essa Sim. sofrência, essa cadeira do digerir a falta de paz, é o Uhum. que, em muitos casos, e aí pode demorar ou pode ser mais rápido, mas é o que em muitos casos traz a paz, traz a clareza, traz o Verdade. entendimento, né. E aí um grande flow, um grande bloqueio ali das ideias, na minha visão, né, então tem vários, mas na minha visão, o pior é esse cenário, assim, que a pessoa se encontra de falta de clareza, e ele é Uhum. matador, nessa falta de compreensão do que eu mesmo quero. Gente, como assim o ser humano querer alguma coisa, mas não saber ali, e não ter clareza, né, de como se Uhum. chega lá? Isso é extremamente normal e exige a cadeira da solitude, né, então até uma Sim. prática aqui, pessoal que a gente compartilha, né, a prática da solitude mesmo. É lidar muito bem, é ser o amigo da confusão, não da confusão do caos, mas da Isso aí. confusão de pensamentos ali, gostar, sabe, desses tempos. Hoje a coisa que a gente não faz mais é ter, e eu vou falar isso muitas vezes, é ter momentos contemplativos, Boa. de ter momentos de focar a atenção em algo para se chegar em algum raciocínio ou para digerir ali o que a vida, o que o papagaio no fio, o que a árvore, o que um amigo, o que um vídeo está passando para nós. E Sim. aí há aqui uma conexão de alma, né, igual aquele vídeo que eu compartilhei contigo, eu achei lá incrível, quando você está lendo um livro de um autor que você não conhece o camarada, não conhece a família, Uhum. não é próximo dele, muitas vezes já é póstumo, né, esse cara já foi, não está no mundo dos vivos, e parece que naquela página, naquela frase, esse cara está sussurrando no seu ouvido ali, ele pegou na sua mão, né, e aquilo que Uhum. ele falou, bum, parece que o cara está lá no seu quarto, lá no seu ambiente de leitura, e aí você quebra essa quarta parede, né, você tá ali Sim. na cabeça do autor. Esse fenômeno acontece com a contemplação da confusão. Parece que quando você para, assim, você respira e foca naquilo que você Uhum. precisa resolver, e aí, segue exercício de respiração do modo que tem que ser, né, bem pausado, com uma prática de solitude, geralmente, para mim, costuma funcionar, costuma vir Uhum. respostas aí. E quando Boa. não vem as respostas, que é também outro fragmento da aporia, vem os caminhos para ela.
E aí, Exatamente. quando não me vem uma resposta final, mas eu consigo ver uma fagulha de caminho. Opa, eu não tentei esse atalho de cá. Opa, eu não tentei entrar ali. Opa, eu não Uhum. tentei, sabe, jogar a pedra naquela vidraça. Então, aí é uma sugestão, finaliza o vídeo aqui com essa Legal. sugestão, né? A contemplação destas confusões. Legal, legal demais, legal demais. E é isso, né? Quem chegou até aqui se esperava também muitas respostas. Não desculpe, mas a gente costuma brincar que nosso compromisso não é tanto com as respostas, mas com as perguntas, né? Porque a gente não tem a resposta para todas as perguntas, mas pelo menos nós temos aí as perguntas que podem te ajudar a chegar nelas, né? E incentivar a contribuir também com o assunto, até porque ele não termina aqui, colocar nos comentários aí a sua visão, né? Sobre, principalmente, assim, do meu ponto de vista, né? Essa dificuldade que nós temos de não seguir além da ideia, né? Como é que você lida com isso? O que você faz para poder sair desse ciclo, assim? E também a gente gosta de ouvir coisa boa também, né? Então, Uhum. coloque aqui alguma ideia que você conseguiu vencer essa barreira de ficar só na sua cabeça, você conseguiu executar e hoje você está vivendo, que a gente quer celebrar junto com você. No mais, agradecer meu nobre companheiro de sempre aí, de É mútuo jornada agradecimento. e de muitos anos à frente, temos muita história para construir e vencemos mais uma. Domingão aí, mesmo com todas as questões da semana, vencemos mais um troféu. Boa. Ainda não alcançamos o impasse que vai nos travar, né? Ainda Não, estamos vencendo aí juntos. Eu quero agradecer também, Jimmy, meu nobre irmão, estamos juntos sempre. E lembrá-los ali, todo mundo que chegou até aqui, lá as moedinhas da gratidão, né? Curtir, compartilhar e comentar. Se é for isso. possível, se for genuíno. Show? É isso. Grande abraço. Grande abraço, nobre. Até o próximo. Tchau, tchau. Com Deus.